Vamos abrir em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Nós temos refletido sobre a sabedoria que guarda o coração. Nós temos feito isso no livro de Provérbios, aos pés de Salomão ali, aquele que foi munido por Deus com imensa sabedoria, fazendo mau uso dela, ele se tornou tolo, insensato, e agora ele mostra o caminho para que outros não trilhem o caminho que ele trilhou. É interessante que o temor do Senhor o fez buscar sabedoria, e tendo-a, ele desprezou o temor do Senhor e se tornou um tolo, se tornou um insensato, e a sua insensatez o fez riscar a sua biografia, preencher a sua biografia com manchas, experimentar as consequências dos desvios dos caminhos do Senhor. E agora ele, segundo o Espírito Santo de Deus, nos fornece sabedoria e entendimento para que nós possamos trilhar um caminho diferente, né? Então, o livro de Provérbios, apesar de ser um livro poético, ele é permeado com muita paixão, com muita vivacidade. Por isso a sua praticidade, o seu pragmatismo aqui. A vida é exposta aqui de forma muito reluzente, né? A probabilidade é colocada diante de nós, não como um tom profético, mas como a experiência de viver desse lado da eternidade, sendo envaidecido por si mesmo e por aquilo que o mundo coloca diante de nós, com a tentativa de nos pescar, com a tentativa de nos atrair. Paulo entendia isso muito bem quando ele escreve aos Romanos. Ele coloca para aqueles irmãos e para nós que existe uma atratividade absurda na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que o mundo quer conquistar a nossa mente e o nosso coração, quer captar a nossa mente e o nosso coração para assim nos conduzir segundo as suas vontades, segundo as nossas próprias vaidades, né? Essa é uma percepção desse entendimento que é fruto do que nós vimos em Provérbios. Hoje nós vamos refletir sobre o tema: a insensatez se disfarça de sabedoria. A insensatez se disfarça de sabedoria. Se nós formos definir, não com a definição bíblica de Provérbios, mostrando a sabedoria como sendo o firme fundamento do temor do Senhor, e aquilo que nos faz desviar do mal, né? Desviar daquilo que não agrada a Deus. Se nós não formos definir assim, no conceito comum, no entendimento popular, sabedoria é você compreender algo que muitas vezes outros não entendem. É você perceber algo que muitas vezes outros não percebem. Bom, isso não é mentira. Isso tem o seu fundamento de verdade. Mas o grande problema é que quando a estutícia, quando a insensatez, quando a tolice, ela é disfarçada de sabedoria, você imagina que não está sendo compreendido porque as pessoas não têm uma percepção do seu entendimento. Você entende que as pessoas não estão chegando ao nível de reflexão que você tem, porque ela não tem a vivência, o contexto e a sabedoria que você adquiriu. E aí os questionamentos, elas chegam ao seu coração, bate a porta e cai. Chega ao seu coração, bate a porta e cai. Porque o seu coração está fechado, a sua mente está fechada. E aí essa insensatez faz com que você se considere um sábio. E por isso, banhado com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento, você não destapa os ouvidos para ouvir a outros.
Os versículos que nós vamos refletir são os versículos, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8. O pai aqui continua instruindo o filho com toda a vivacidade daquele que quer resgatar o filho das armadilhas do mundo. E aí no versículo 5 ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos orar? Nosso Senhor, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos percepção segundo a tua vontade. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor requer da tua própria criação, ó Deus, especialmente daqueles que o Senhor separou para ti. Dá-nos olhos espirituais para perceber as armadilhas que nós mesmos criamos. Dá-nos temor para buscar fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. A insensatez se disfarça de sabedoria. Essa ênfase ela é muito destacada pelo fato da necessidade de tanta vivacidade, tanta paixão, tanta persistência que nós encontramos no livro de Provérbios, especialmente nessas porções que são estruturadas como sermões, como pregações, como palestras, até o capítulo 9, né? Então, nós percebemos isso pela vivacidade com que o coração do jovem, do insensato, do imprudente, ele tenta ser alcançado. E é por isso que nós precisamos ter algumas estratégias aqui. Uma dessas estratégias nós já refletimos. Nós vamos agora, com outra roupagem, refletir sobre essa mesma característica. Se a insensatez ela me faz considerar sábio, como eu perceberei se aquilo que eu entendo por sabedoria é insensatez ou é plena sabedoria, ou é sabedoria de fato? E aí nós precisamos entender o caminho que nós somos expostos aqui pelo livro de Provérbios. Um dos pontos muito importantes para observar que nós estamos trilhando um caminho de sabedoria é de não ter o ouvido simplesmente voltado para si mesmo. Os seus ouvidos devem estar abertos e voltados para outros. Essa é uma das primeiras disposições para a sabedoria. É saber que você conhece o seu próprio coração, o perigo ou os perigos do seu coração, as vaidades da sua carne, e saber que ela pode camuflar, maquiar para se proteger do seu expurgo. E então você abre os seus ouvidos, adestra os seus ouvidos, treina os seus ouvidos para escutar a outros. E aqui nós observamos orientações, são orientações exortativas, né? Então a linguagem aqui é permeada por imperativos, por ordem. Essas ordens, esses imperativos, eles mostram uma intensa volição, uma profunda vontade sendo exposta ali. Então é uma linguagem bem emocional mesmo. E aqui nessas orientações aqui, são orientações que o pai dá ao filho, são orientações exortativas que o pai dá ao filho. Nós aprendemos algo. Parte de ser sábio consiste em entender que nós precisamos enxergar a vida, e aí enxergar a vida aqui significa enxergar o coração, os caminhos do coração, as inclinações do coração através dos olhos de outros. É óbvio que esses outros aqui são os sábios, e mais especificamente aqui são os olhos dos pais. Então, no primeiro momento, o filho ele tem que entender que precisa dispor o coração dele para enxergar o seu próprio coração à luz dos olhos dos seus pais, à luz da sabedoria dos seus pais, à luz do entendimento dos seus pais. Isso significa
começar uma longa jornada de sabedoria, de temor ao Senhor, de maturidade, de crescimento, de discernimento, numa forma mais aplicável à igreja e à vida comum. Significa dizer que os nossos ouvidos precisam estar inclinados, adestrados, ensináveis, para que nós possamos enxergar o mundo e o nosso próprio coração, a nossa vida, através dos olhos de outros, que discernirão mais profundamente, observará de uma forma que muitas vezes nós não observamos. E nessa porção o Pai ressalta a insistência de uma necessária luta. Existe uma luta intensa aqui. A corrupção da sua carne, a corrupção das suas vaidades, as inclinações do seu coração, tudo isso se coloca diante de você como um inimigo a ser vencido. E por isso vai ser necessário uma intensa luta. E eu creio que nós já travamos muitas dessas lutas aqui. É quando você sabe o que deve fazer, embora o seu coração não deseje fazer. Você entende o que precisa fazer, mas as suas vontades, as suas volições, as suas emoções estão completamente voltadas para outra coisa, embora você saiba o que é certo fazer, o que é correto fazer. Essa é uma luta travada. O ponto do pai aqui, o ponto do sábio é incitar, é motivar, é exortar o filho, o insensato aqui a travar essa luta. Trava essa luta, porque no final você ganhará vida. Trava essa luta, porque no final você vai colher vida. Trava essa luta. E o ponto aqui é motivar. E é interessante porque o pai aqui está lidando com emoções. Ele está lidando com disposições do coração. Então, numa certa medida, ele está lutando com armas emocionais aqui. É por isso que a intensidade das palavras dele são vistas aqui. Ele é muito intenso no que fala. Ele é muito voraz no que fala. Ele é muito apaixonado no que fala. Porque ele precisa mostrar o rigor, a importância daquilo que ele está falando, para que seja recebido dessa forma. Então existe uma luta que ela não é observada uma vez. Todos os dias, várias vezes durante o dia, a todo instante. Existe uma constância necessária na luta, de tal forma que baixar as guardas aqui para essa luta, baixar as armas para essa luta significa morrer. Significa dar oportunidade ao inimigo. O inimigo ele está dentro de você. É a sua própria carne. São as suas próprias vaidades. São os fragmentos do seu coração que não foram transformados nessa transformação que nós continuamos a experimentar até o grande e maravilhoso dia de Cristo, quando não mais teremos essas inclinações. Até lá nós enfrentamos. Então, o inimigo está à espreita e nós precisamos travar essa luta. Deixar-se seduzir pela vaidade do seu próprio entendimento é uma grande armadilha sedutora. Quando você... e é interessante que a figura do jovem aqui representa o imprudente, porque geralmente é isso que acontece. O jovem, ele acha que é sábio. Ele acha que ele pode tomar decisões completamente autônomas que forjará toda a sua vida. Ele acha que pode tomar essas decisões agora, cujas consequências será para a vida toda, sem o auxílio dos pais, sem o auxílio das pessoas mais velhas, sem o auxílio das pessoas maduras. Por que isso acontece? Isso acontece. E ele faz isso com toda certeza, não tenho dúvida disso.
Eu estou falando do jovem aqui, mas eu estou falando do insensato também, do imprudente, do imaturo também. E eu sei que isso é feito com toda convicção, não tenha dúvida disso. É feita com toda convicção, mas qual é o problema? Os seus olhos não conseguem enxergar a profundidade. E por não ver, ele não enxerga perigo. Os seus olhos não conseguem enxergar muito distante. E por não enxergar, ele não consegue calcular as implicações da sua decisão. É por isso que ele fala com tanta certeza. Eu sei! Eu sei! Você tem certeza disso? Tenho certeza! Absoluta! Eu tenho certeza! E não tenha dúvida. Você deve acreditar que ele tem certeza mesmo. Não tenha dúvida disso. Ele tem certeza mesmo, absoluta certeza. Mas isso é simplesmente repousado sobre o fato de que ele não consegue enxergar. Ele não consegue calcular porque ele não consegue ver, ele não tem material. Ter certeza não é sinônimo de fazer algo correto, de fazer algo certo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender plenamente. É por isso que jovens e os cristãos como um todo devem forjar um tipo de disposição no seu coração que esteja apto a ouvir, ser ensinável, enxergar através dos olhos de outros. A persistência do Pai é apaixonante aqui. Às vezes eu fico imaginando que o fato do livro de Provérbios ser configurado dessa forma é porque Salomão sabe na própria pele como as paixões do seu coração criaram um domo, uma redoma de proteção para a sabedoria não penetrar. E ele sabe da intensidade com que esse domo de proteção, essa redoma, esse bloqueio precisa para ser penetrado. Ele sabe disso. É por isso que ele é intenso aqui, por isso que ele é voraz aqui, por isso que ele é persistente. É por isso que ele busca pintar diversas vezes quadros para que você veja. Trilhe esse caminho e essas serão as consequências. Faça essas escolhas e essas serão as consequências. É como se ele pintasse diante de nós uma estrada onde nós caminhando vamos fazendo escolhas e lá no final nós temos as consequências. Nós chegamos a um destino segundo as nossas escolhas. Ele é muito intenso nisso. É como se ele tentasse nos cercar de todas as formas para que nós observássemos que o único caminho de trilhar a vida desse lado da eternidade é buscar sabedoria sobre o fundamento do temor do Senhor, porque caso contrário nós não conseguimos. Ele sabe disso, ele experimentou isso. Por isso a vivacidade aqui. Ele sabe que romper a injustiça, ultrapassar a barreira da insensatez exigirá muito. Olha, e eu preciso dizer para você, você precisa louvar a Deus pelos seus pais que insistem tanto com você. Mas eu acho que isso não é tão difícil de fazer, embora exista uma luta. Mas pai é pai, mãe é mãe. Mas você precisa honrar aqueles que não são seus pais, mas que insiste para forjar sabedoria em você. Você precisa. Por causa da persistência deles. Por causa da insistência deles. Porque se você for um pouquinho reflexivo, você entenderá que ele não ganha nada de você a não ser cuspes, insultos e ingratidão. Mas a persistência continua, não é não? É assim. A persistência continua. Sabe por quê? Porque ele vê o que você não vê. É por isso. Porque ele enxerga o que você não enxerga. E no final das contas ele pensa assim: eu queria ter alguém persistente assim comigo. Eu queria. Como eu precisei de pessoas persistentes. Como eu precisei.
que entendem a luta, que entendem o combate, que entendem a dificuldade. Você precisará lutar. Nós aprendemos a viver um tipo de vida em que, se nós não sentimos, é porque está errado. Se nós não temos o desejo, é porque está errado. Nós somos levados a sermos conduzidos por nossas sensações, por nossas emoções. Olha, porque eu não estou sentindo que isso é certo. Muito bem, é agora que vai começar a luta. Pronto. Olha, porque assim, no fundo do meu coração mesmo, eu acho que não é certo. Ok, eu acredito em você. Acredito plenamente. Mas é agora que vai começar a luta. Ou você acha que você é o suprassumo da verdade? Porque se um dos seus atributos for igual a Deus, você é a verdade, então aquilo que você sente está certo. Mas se não é, não importa. Se você acha que o certo, que o errado é certo, não importa, não importa mesmo. Mas eu entendo que isso descreve a intensidade do combate, eu entendo isso. Eu não desprezo isso. Você precisará lutar intensamente por causa disso. Mas não importa se você está sentindo. Errado é errado. Não importa. Não importa mesmo. Errado é errado. A intensidade do que você acha o erro certo só mostrará a intensidade da luta que você precisar travar. É isso. Nós não desprezamos esse sentimento, é óbvio, mas nós não somos enganados por ele. Ó, meu filho, eu acredito mesmo, sabe, que você acha que isso é certo, eu acredito. Por vezes eu já acreditei também, né? Mas você não pode fazer essa escolha. Não pode. Você precisa confiar em mim. Você precisa. A sua vida depende disso, sabia? A sua vida depende disso. Você não precisa plantar a desgraça agora. Você não precisa, porque você vai colhê-la. Você não precisa. Então, entenda, o fato de você sentir não quer dizer que isso é um atestado de certeza, de verdade. Não é. O fato de você ter convicção de algo não quer dizer que aquele algo é certo, é correto. É por isso que nós precisamos inundar a nossa mente com sabedoria bíblica. Porque é nesse momento onde as inclinações da nossa carne, que não são racionais, irmão, são apaixonantes. São extremamente apaixonantes e vai tocar em cada fragmento dos nossos nervos e dos nossos neurônios para nos dar prazer e sensações maravilhosas. Mas isso não quer dizer que nós estaremos certos. Não quer dizer. Como nós saberemos isso? Quando nós adestrarmos a nossa mente para enxergarmos o nosso coração através dos olhos de outros. Você não consegue ver o seu coração. Você acha que consegue? Não consegue. Não consegue. Porque a sua carne foi condicionada à sua estultícia, à sua insensatez, aquilo que lhe dá prazer. Você não consegue ver. Não consegue. É por isso que o Senhor distribuiu dons a outros e não somente a você. É por isso que outros lhe edificam. É por isso que Deus lhe deu tutores, pedagogos, instrutores. É por isso. Porque você não consegue e você precisa saber disso. Você precisa entender isso. Esses dias eu estava vendo a história do Ronnie Coleman, um fisiculturista. Pronto. Detentor de recordes e mais recordes internacionais do fisiculturismo. Hoje ele precisa andar com muletas. Muletas. Ultrapassou várias barreiras nas suas competições, ultrapassou vários limites nas suas competições, tomou inúmeras, eu fui ler sobre ele,
Inúmeras decisões erradas, e os sites que tratam de fisiculturismo deixam isso bem claro, mas no final das contas atestam que isso acaba sendo comum entre os competidores, mas depois eles usaram essa palavra, um dia a conta chega. Naquele momento, no seu auge, imagina a figura da imponência, da vida, do vigor, da voracidade. Aqueles que muitos e muitos idolatravam, muitos e muitos tinham como figura a ser imitada. Aquele que julgava ter em si toda força, todo vigor, toda energia, aclamado pela multidão. Câmeras voltadas para ele. Holofotes voltados para ele. E agora precisa do auxílio de 2 pedaços de metais inanimados para se manter de pé. As veias ainda saltam por os seus braços e as pernas, mas não há mais força, não há mais vigor. Uma figura clara daquele que investiu desse lado da eternidade. Daquele que decidiu segundo as suas paixões e aquilo que colocou o valor. Não tenho dúvida alguma que ele encontrou vida naquilo, que ele encontrou significado naquilo, que ele encontrou sucesso naquilo. Não tenho dúvida alguma que aquilo lhe deu prazeres absurdos e abriu portas para eles que para muitos não foram abertas. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida mesmo. Mas um dia, as fontes atestam se são rotas, secas ou não. Um dia a conta chega. Ele pode ter essa percepção agora, irmãos. Agora ele pode ter essa percepção. Mas todas as consequências ficarão na vida dele. Todas. Colocou mais de 10 pinos na coluna, gastou mais de 2 milhões de dólares em cirurgias. Tudo que colheu com a vida está sendo agora vertido. Por decisões fundadas naquilo que ele julgava ser correto e naquilo que ele encontrava ser a fonte da vida. Se você observar o versículo 7 e o versículo 8, o pai ele tenta dissuadir o filho a não se impressionar com as vozes do seu coração. Elas vão parecer verdadeiras, sedutoras. Sabe por quê? Porque elas sabem o caminho do seu coração. Elas sabem, elas estão dentro de você. Não se impressione com elas. Não se impressione. Não se impressione consigo mesmo. Não faça isso. Você se acha inteligente? Não faça isso. Você se acha sábio? É óbvio que você vai se achar. É óbvio, é claro. Essas vozes, elas conhecem os compartimentos mais emocionantes do seu coração. É por isso que quando nós temos alguma discussão com alguém e nós pensamos sobre essa discussão na nossa mente, quem é que ganha? Eu ganho todos. Então, eu já fui até presidente na minha mente. Ganhei até a presidência. Ganho todas. Olha o versículo 7 e 8. Ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Apartar-se do mal aqui significa a decisão de desviar-se daquilo que desagrada a Deus. Isso é apartar-se do mal. Tomar a decisão de se desviar daquilo que não agrada a Deus. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É interessante que o versículo 8 aqui, ele nos mostra que
Não confiar em si mesmo significa longevidade, consolo, frescor e saciedade. É diferente, porque parece que confiar em nós mesmos significa segurança, porque nós temos plena certeza daquilo que nós estamos pensando e nas consequências que nós vamos ter. Nós calculamos isso. Mas é o oposto, é o que é dito no versículo 5 até o versículo 6. Para isso, para nós experimentarmos aquilo que o Senhor pode oferecer, nós precisamos dedicar confiança em algum outro. Nós temos que confiar em alguém. O ponto é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que suspeitar de nós mesmos. Mas nós temos que dedicar confiança a outro. Porque nós não podemos viver sem confiar. E esse é o ponto. Não podemos colocar em nós mesmos, mas nós precisamos colocar em outro. Versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. É interessante, porque confiar aqui não é um sentimento, é uma disposição de depositar algo em algum lugar. Deposita no Senhor a tua confiança, a tua esperança. Sentir-se seguro em alguém. Confiar aqui é saber que depositando no Senhor a sua vida, você pode sentir-se seguro. E não te estribes no seu próprio entendimento. Não se apoie, não se sustente no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse termo reconhecer aqui, ele é fruto é uma linguagem pactual. É um reconhecimento fruto de aliança. Você confia porque você sabe com quem você está pactuado. Você sabe com quem você está aliançado. E se você conhece um pouquinho do caráter de Deus, você sabe que ele não é homem para que minta. Ele não retrocede. Ele é todo-poderoso. E ele lhe sustentará. Então, quando os seus olhos não conseguem alcançar, você deposita no Senhor. Ele paga a conta. Pode deixar que ele paga a conta. Você escolhe pelo Senhor. Ele liquida o débito. Pode deixar que ele faz isso. Eu não sei o que vai acontecer. Deposita nele a confiança. Olha, eu não tenho certeza que se eu tomar essa decisão eu vou estar certo. Não confie em si mesmo. Deposita nele. Confia nele. E ele paga o débito. Ele paga a conta. Nós sabemos que ele paga, não sabemos? Ele já fez isso conosco. Se você é salvo, ele fez isso com você. Cristo Jesus foi o enviado para liquidar o nosso débito. Liquidar o nosso débito. Se nós temos essa experiência já, nós sabemos que nós não conseguimos. Você não conseguiu salvar a sua vida. Você não conseguiu agradar a Deus. Se você sabe disso, viver para si mesmo é uma estultícia absurda. É uma insensatez absurda, porque você sabe que você não consegue. Você não consegue. Não consegue. Você não consegue ficar fora de Cristo Jesus e sobreviver. A insensatez se disfarça de sabedoria. O antídoto? Adestrar o seu coração para enxergar a sua vida aos olhos de outro e não de si mesmo. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra que não nos deixa cego aos nossos próprios olhos, que nos ensina a não ouvir somente a nossa voz. Obrigado por nos ensinar que nessa peregrinação que nós trilhamos, nós só conseguimos se nós formos com outros, com os dons de outros, com a sabedoria de outros, e não fundamentados só mesmo naquilo que conhecemos, naquilo que entendemos, naquilo que julgamos ser correto. Então abençoa-nos, ó Deus, para que essa seja uma experiência contínua, que as lutas travadas não sejam recebidas por nós
como se nós estivéssemos fazendo algo errado, mas que nós tenhamos plena convicção de que a mortificação da carne exigirá intensa luta diária, constante. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém.